E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do DevTI. Bom, hoje a gente vai falar sobre funções e procedimentos. Continuando o vídeo anterior. Um amigo me questionou, né? Falou assim, cara, mas e para quem não utiliza o Lazarus, já que o Delphi também, né, e o Lazarus trabalha com a mesma linguagem? Se o cara quiser usar no Delphi, que ele vai aprender aqui, eu vou mostrar que o que a gente vai aprender aqui, tanto faz seja no Lazarus quanto no Delphi, vai ser possível de estar utilizando. Então, inclusive, eu até troquei meu sistema operacional, né? Eu tirei o Linux um pouco aqui, eu desliguei o HD que está o Linux e habilitei outro HD que eu tenho aqui que está rodando o Windows 10, para me poder instalar o Delphi, tá? Instalei uma versãozinha bem levezinha, a versão 2010, é um pouco desatualizada, um pouco obsoleta, só que consegue trabalhar também, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui, continuando onde a gente parou do Lazarus. A gente viu aqui sobre o Unity, a interface, usos, tipo, classe, né, variáveis. Agora a gente vai falar sobre procedimentos e funções. O que são esses procedimentos? Um pouco no finalzinho do vídeo lá eu falei, comecei a dar uma introdução a procedimentos, mas aqui a gente vai pegar de uma forma bem mais avançada. Procedimento. Procedimento nada mais é do que uma execução de rotinas, uma execução de comandos, né? Quando a gente vai, vamos por exemplo, aqui, criar uma aplicação, e primeira coisa que a gente precisa fazer quando esse projeto estiver pronto, seria fazer um login, né? Entrar, colocar um usuário e senha no sistema. Mas para acontecer esse login, existe uma série de procedimentos e funções que são executadas em uma sequência que essa sequência acarreta a permissão do usuário fazer o login no sistema, onde que vai ser feito verificações, né, no banco de dados, e através dessas verificações vai ser possível o cara conseguir fazer login. Então agora a gente vai ver procedimento. O que é um procedimento? Eu vou criar um procedimento aqui e vamos explicando. Vou criar ele aqui em público mesmo, ó. Procedure. Esse cara, quando você declara ele, vai ver que ele fica com a cor diferente, seja no Lazarus ou seja aqui no... Deixa eu criar um projetinho aqui no Delphi, ou seja aqui no Delphi. Tá? Quando a gente cria um procedimento, ele fica com a cor diferente. Isso aí a gente viu anteriormente, que se trata de palavras reservadas da linguagem. Tá? Então, todo procedimento, ele exige que você dê um nome para ele. Um procedimento que você vai executar de uma forma comum. Você deve especificar um nome para esse cara, porque tem vezes que a gente pode chamar um procedimento sem nome. Isso aí a gente vai ver lá na frente, quando a gente entrar em interfaces um pouco mais avançadas sobre classes. Mas de início, a gente vai criar um procedimento, a gente precisa dar um nome para esse procedimento. O nome que eu vou dar para esse procedimento aqui vai ser teste. Tá? E para a gente poder executar esse procedimento, a gente precisa fazer a implementação desse cara. Existem algumas formas de fazer a implementação. Uma, você pode copiar ele aqui. Ó, esse aqui é o jeito mais complicado. Sem complicar não, o jeito mais chatinho de fazer. Você cola ele aqui, você copia o nome da classe que ele pertence, cola aqui, ponto. Você abre o bloco, begin e o end. Então, feito isso aqui, ó, já tem um procedimento implementado. Só basta começar a escrever os códigos aqui dentro. Tá? Essa é uma prática, pouca gente usa, mas funciona. Outra seria, já aqui na implementação, você dá um contra espaço. Opa, não é consta. Desculpa, você tem que primeiro declarar procedimento. Procedure. Dá um contra espaço. Navega até a classe que ele pertence, que no caso é o tform1, ponto, e vai aparecer o nome dele aqui já, ó, lá o teste. Aí você só dá um enter e digita begin e end, como a gente fez copiando e colando ele aqui. A maneira mais fácil que existe de você declarar um procedimento: posiciona o ponteiro do mouse sobre ele, ou seja, quando
a seta indicando que você pode digitar estiver piscando nele aqui, você vai dar um Ctrl, Shift e a letra C. Então, automaticamente, ele vai construir aqui para a gente na implementação. Tá? Esse é o jeito mais fácil que tem. Funciona no Delphi da mesma forma. Pode criar o nome dele aqui, ó, teste. E dar um Ctrl, Shift e C. Ele é implementado aqui abaixo. Tá? Então, esse procedimento ele vai executar alguma coisa. Tudo que você precisa executar dentro, vamos por exemplo, você precisa fazer que um usuário digite uma senha e você vai pegar essa senha e enviar para o banco de dados para poder ser feita a verificação se está correta e retornar uma informação dizendo que a senha confere com a senha que está lá no banco de dados. Você pode fazer isso através de um procedimento. Você pode pegar aqui, exemplo, você quer escrever um arquivo e você quer que esse arquivo seja salvo no disco rígido da sua máquina, né? Você pode criar um procedimento para fazer isso, certo? Bom, o procedimento é bem simples, né? Ou seja, é uma execução que ela não tem um retorno. Tudo que você definir como procedimento, você pode chamar ele, só que ele não vai te dar um retorno. Tá? Diferente de uma função. O que é uma função? Tem uma declaração aqui de function. E vamos chamar essa função de teste f, né, para a gente saber que é de função. Diferente do procedimento, a função ela espera um tipo. Ou seja, já que ela vai retornar alguma coisa para a gente, ela precisa que a gente especifique qual o tipo de dados que a gente quer que ela retorne. Tá? O mais comum é um booleano, né? Falso ou verdadeiro. Feito isso aqui, a gente tem um procedimento, teste, e tem uma função, teste. Tá? Eu coloquei aqui o F na frente, porque você não pode construir dois procedimentos com o mesmo nome, a não ser que você coloque parâmetros diferentes. Isso aí a gente vai ver quando a gente entrar nessa questão mais aprofundada, que a gente está conhecendo como criar um procedimento, como fazer o uso dele, e a mesma forma para uma função. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Dentro do procedimento teste, a gente vai chamar o procedimento teste F. Tá? Então, vamos vir aqui dentro da implementação. Tá? Lembrando, a implementação é onde você vai implementar o código, onde você vai fazer a coisa acontecer. Na interface, você constrói a estrutura e na implementação você faz essa estrutura realmente acontecer. Para a gente poder chamar esse cara aqui dentro, simplesmente você pode chamar ele teste F. Aqui, ó. Pode ver que agora aqui, ó, quando a gente dá um contra espaço para poder digitar e aperta a letra T, que foi o nome inicial dos dois procedimentos que a gente declarou, pode ver que ele mostra se é uma função, né, ou se é um procedimento, e mostra aqui, quando for uma função, mostra o tipo de retorno. Tá? A gente vai ver também properties, tá? E mostra aqui um tipo de retorno. Então, é só você selecionar esse cara, ou digitar o nome dele, que você tem já uma função declarada dentro de um procedimento. O que essa função vai fazer? A gente não sabe, porque a gente não implementou ela, então vamos implementar ela. Então, damos um Ctrl Shift C aqui em cima, como eu falei anteriormente, e agora a gente tem uma função, onde que a gente pode declarar um retorno para ela. Tá? Toda função ela tem um retorno. Se ela tem um retorno, a gente precisa informar o dado que a gente quer retornar para essa função poder fazer a validação. Como a gente faz isso? Através do result. Tá? Toda função tem um result. E a gente fala que o result dessa função, ou seja, o resultado dessa função, ele vai ser um true. Ponto e vírgula para fechar. Tá? Bom, agora o que a gente vai fazer aqui dentro do teste? A gente vai verificar se essa função que a gente construiu, ela tem um valor true como no resultado dela. Então a gente vai fazer um if e verificar se a função teste f é igual a true. Se ela for igual a true, a gente vai trazer uma mensagem. Show message. Vou pegar aqui o show message. E a gente vai falar função igual a true.
Então, beleza. Se a função for igual a true, ele vai retornar essa mensagem para a gente. Mas se a função não for igual a true, ele vai trazer uma mensagem para a gente falando que a função não é true. Lembrando, booleano ele só tem dois tipos de resultado, verdadeiro ou falso. Então ele vai falar que a função é falsa. Tá? Como a gente pode fazer a chamada do teste e o teste está fazendo consumo dessa função. A gente vai vir aqui no formulário, colocar um botão aqui, tá? E lembrando, se você viu o primeiro vídeo, sabe como fazer isso. Só dá um duplo clique em cima do botão, vai abrir o bloco de procedimento desse botão, né? Um evento para esse botão. Então aqui a gente vai chamar só o teste. Ó, copiei ele aqui, pode colocar aqui. Então quando a gente clicar no botão, ele vai executar esse procedimento, que vai executar esse procedimento. Se esse procedimento for igual a true, ele vai trazer uma mensagem para a gente, senão vai trazer outra mensagem. Então vamos executar aqui. Deixa ele compilar aqui. Ó, compilando. Beleza, compilou. Então a gente clicar aqui no botão, ele vai falar para a gente, a função é igual a true, certo? E se a gente alterar o nosso resultado dentro da função, agora a gente fala que a função é igual a false, ele vai trazer a mensagem falando para a gente que a função é igual a false. Olha lá, função é igual a false. Então é dessa forma que você utiliza procedimentos e funções. Lembrando, procedimento é toda execução que você quer fazer que não exige um retorno. Ela simplesmente vai executar. A função é quando você executa uma série de procedimentos e você espera um retorno. Ela vai te retornar um retorno de acordo com o tipo de dados que você especificou para essa função. Então, isso é como se utiliza um procedimento e uma função. Então, fiquem todos com Deus aí e até o próximo vídeo.